Doutor Alexandre, de quem estamos falando? O nome e o codinome? O Vaqueirinho, né? O saudoso, né, Vaqueirinho, que de forma muito prematura, de uma condição muito triste que nos pesa enquanto profissionais da área da saúde mental, é uma perda assim, lamentável. Então, é a nossa solidariedade, porque de certa forma isso nos deixa realmente, nos atinge, nos toca essa situação. Isso. É só perceber a criança, como é que a gente percebe o adolescente, como é que a gente já olha e diz, opa, ali, como é que faz? Leva para um psicólogo, leva para um psiquiatra, o que é que a gente faz para começar a olhar essa pessoa, olhar esse ser e entender que ele precisa de um apoio diferente? É extremamente importante essa observação por parte dos pais, por parte dos professores. Às vezes o grande problema, o grande gargalo nessa situação, às vezes é os pais, que às vezes não aceitam, né, aquela situação. Então, antes mesmo de trabalhar com aquela criança, de perceber algo assim fora, digamos assim, da curva, é realmente os pais terem essa consciência. Minha pergunta, doutor Alexandre, não é chegada a hora da gente mudar, da sociedade mudar a percepção, a mentalidade na prática, e não é por ser só coitadinho, não é isso não. É uma mudança consciente. Consciente. Na verdade, sou eu, estou fazendo bem para mim. Na hora que eu reconheço o outro, eu estou me autovalorizando. Eu acho que isso passa pelo processo da questão da inclusão. Uma palavra virou até um clichê, né? A palavra inclusão, a palavra diversidade, porque o neurodivergente justamente é isso. É um ser que está fora desse padrão, não é? Fora dessa normalidade, porque o contrário do neurodivergente é o neurotípico, né? O neurotípico. E concomitante a essa palavra neurodivergente, vem a palavra neurodiversidade, né? Então, isso que você fala é extremamente importante, porque, voltando à questão do Gerson, a situação de Gerson é uma situação que demonstra o padecimento de uma sociedade. Quem vitimou? Quem vitimou Gerson? Quem levou a cabo a vida de Gerson? Não foi a leoa. Menos culpado aí foi a leoa. Não, a leoa menos. Todo um sistema. Gerson vivia numa A leoa já é vítima do sistema quando ela está aprisionada, ela que é para estar na África livre, está dentro de um espaço que não condiz com ela. Me perdoe também quem gosta de ver animal enjaulado, e não é o meu caso. Durante essa semana eu me debrucei bastante nessa questão do caso de Gerson, fazendo um estudo de caso, um relato de caso, e eu até peguei algumas situações da psicanálise, a questão do significado e do significante. Qual é o significado daquela leoa? Qual o significante para Gerson de ir para um safari, para dominar um animal feroz? Porque Gerson convivia com esses animais ferozes. Muito mais, racionais, muito mais ferozes, Os muito seus pensamentos. Mais, que o afligiam. Então ele entendia, eu penso que nos irracionais é onde ele se encontrava, porque ele entendia que ali ele teria mais acolhimento. Ele inclusive adestrava cavalos, por isso que o apelido o Gerson Vaqueirinho, isso ele alimentava os cavalos, falava com os cavalos. Né? Então ele entendia que houve um caso de internação que ele colocou como uma condição ser internado se o cachorrinho o acompanhasse, né? Esse ser, aí você, para quem é, né, católico, São Francisco, para quem é cristão, Jesus Cristo, que nasce cercado de animais, tudo isso é simbologia para que a gente reflita sobre isso tudo. Há uma linguagem figurativa, que a gente precisa fazer realmente essa leitura e entender realmente os protagonistas dessa situação ali, não é? Então, a morte de Gerson denuncia muitas rupturas, denuncia a fragilidade do sistema, de um caso que deixou de ser um caso psiquiátrico e tornou um caso prisional, um caso de justiça. Então, isso deve nos levar realmente a uma reflexão profunda. Toda a sociedade, nós, como você falou, somos responsáveis por isso. Isso não pode ser um acontecimento isolado, isso não pode ficar no esquecimento. O caso Gerson deve realmente suscitar um debate e nos levar realmente a uma atitude, a uma ação, a uma mudança.
Perfeito. Em relação, novamente, a gente tem o caso Vaqueirinho, descoberto aos 10 anos, eu ainda vou insistir nisso, né? Como lá, em todos esses transtornos que a gente falou, TEA, esquizofrenia, bipolaridade, como é que a gente pode passar informação, o que é que a gente poderia fazer? Será que a gente tem que ter uma disciplina na escola que fale da introdução à psicologia, alguma coisa que a gente fala o que é a psicologia, e a gente, claro, numa linguagem didática, que essas crianças já comecem a perceber, porque elas, e claro, de uma forma não discriminatória, entendendo que nós somos todos normais e alguns diferentes, mas somos todos normais, todos seres humanos. Enfim, eu propositalmente estou colocando aqui para que a gente possa, quem sabe, lançar luz para alguém que está nos vendo. É extremamente importante a escola ter um espaço, incluir isso nos seus currículos, a questão do gerenciamento das emoções é extremamente importante. Não só termos uma sociedade de conhecimento tecnológica, do que adianta a gente ter uma sociedade extremamente esclarecida, evoluída mais existencialmente, em plena decadência. Isso. Eu acho tão estranho a gente falar hoje sobre a questão do trato humanitário, ser humanizado, trato humanizado. Em pleno século XXI, a gente falar do tratamento humanizado. Ou seja, isso denuncia que realmente a gente vive num processo de desumanização.